Vamos retornar aqui à sessão, então. Com a palavra, o relator especial, vereador, Dr. Oswaldo. Senhor presidente, me permita, eu vou explanar aqui o parecer de forma verbal. O projeto de lei número 8, de 12 de maio de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre a competência e atribuições dos cargos de secretários municipais, atribuições e requisitos para provimento dos cargos em comissão e funções de confiança e criação e extinção de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Municipal. Na qualidade de relator especial designado para a emissão de parecer sobre a proposição em tela, submetida ao regime de urgência especial nos termos regimentais, em primeiro plano, ao examinar o projeto sob o prisma da constitucionalidade formal, verifica-se que não há obstáculo à sua livre tramitação nesta Casa de Leis. Eis que eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei, conforme preleciona o artigo 42, inciso 3, 43, incisos 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. No tocante à constitucionalidade material, o projeto em epígrafe encontra-se em consonância com as disposições vigentes no nosso ordenamento jurídico, mormente com os dispositivos constitucionais que regem a matéria, não havendo, inclusive, qualquer reparo no tocante à juridicidade e regimentalidade. No mais, a proposição em análise cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe à comuna legislar nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Por fim, quanto ao aspecto orçamentário financeiro, a presente proposição encontra-se devidamente acompanhada de relatório de estimativa de impacto orçamentário financeiro, atestando que não acarretará aumento de despesa com gasto de pessoal, em pleno atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie. Assim, este relator, em consonância com o parecer emitido pela consultoria jurídica da Casa, conclui que não apresenta óbice legal à sua livre tramitação nesta Casa de Leis. Muito bem. Primeiro a gente vai falar sobre a emenda. Então, vamos colocar em discussão o projeto de emenda modificativa de número 01 do projeto de lei número 08, de 12 de maio de 2016, da autoria da vereadora Lucelena Nader Gonçalves. Então, está em discussão a emenda modificativa. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia Nader. Essa emenda modificativa que eu apresento hoje nesta casa com relação ao projeto de lei número 8, de 12 de maio, ele foi discutido aqui quase 45 dias nessa casa. Então, chegou ao seu máximo dos extremos das discussões. E a última discussão que nós tivemos aqui foi com a comissão do prefeito eleito sobre esse projeto, que, na verdade, foi colocado pelo doutor Léo, que é um projeto excelente. Eles teriam algumas condições com relação a só a qualificação, né, da faculdade. Só que aí, nós estávamos revendo algumas coisas que eu vou falar da emenda, mas para poder falar da emenda, eu tenho que falar dessa discussão. Na colocação que eles fizeram, eles pediram para que, na área de comunicação social, assessoria de comunicação social, que pede superior, jornalismo, relações públicas ou publicidade, que fosse a proposta deles superior em qualquer área. Eu não posso aceitar isso,
porque, na verdade, eu sou da área de comunicação social. Eu sou formada em relações públicas, sou formada em publicidade. Mas, hoje, com o entendimento, se eles tivessem proposto também a questão da carteira em trabalho, quando as pessoas têm experiência, com certeza eu seria a primeira a acatar também com relação para colocar aqui, não só a faculdade, mas também esse item que é necessário, porque hoje a maioria, tanto de jornalista quanto com assessoria de imprensa que eu conheço aí para fora, eles trabalham em cima disso. Depois tem o curso complementar. Então, eu não posso aceitar a fazer dessa forma. Enfim, em outras situações foram colocadas. Mas, anteriormente, eu já tinha discutido isso daqui, que, na verdade, eu vou colocar um posicionamento meu porque eu fiz a emenda. Porque, primeiro, essa emenda vem aqui na parte que fala diretora adjunto de agricultura e apoio ao produtor rural. E eu não concordei em ter aqui uma pessoa, um engenheiro ambiental, na área da agricultura. Fica totalmente desproporcional. Porque, na verdade, Vossa Excelência sabe que eu tentei aqui, desde 2008, porque nós temos uma lei que rege essa, de abril de 2008, que é a reestruturação de cargos, na verdade, para que fosse separado o meio ambiente da agricultura. Porque são pastas distintas, que precisam ser trabalhadas, e todas elas têm projetos específicos, e verbas e emendas que poderiam muito mais alavancar a situação da agricultura e do meio ambiente no nosso município. Então, a minha emenda modificativa, ela vem justamente aqui, que no projeto pede superior em veterinário, bacharel em biologia ou engenheiro ambiental. Na verdade, eu pedi aqui na emenda que continuasse a medicina veterinária, engenharia de agronegócios ou agronomia. Isso daí, para ter a faculdade, esses diretores de adjunto, é uma exigência do Tribunal de Contas. Não somos nós que queremos. É lei, está determinado. Então, nós temos que acompanhar e nós precisamos ter pessoas capacitadas. Independente, não estou aqui para querer atrapalhar a gestão de ninguém. Pelo contrário, quando eu vi esse projeto, eu achava que o secretário tinha que ter formação. Porque, na verdade, para você fazer projetos e tudo mais, você tem que se capacitar. Mas a lei favorece que o secretário é um agente político. Aí vem que o diretor adjunto tem que ter a faculdade. Porque, na verdade, quem vai substituir, quem vai fazer o projeto, e outra situação que não pode ser modificado, colocar qualquer faculdade, aqui é onde está a lei, porque no descritivo, descricionário das funções que ele exerce, tem que ser de acordo com o que está na lei. Então, se eu coloco aqui um engenheiro, está lá, ele vai ter que fazer plano, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. E depois eu coloco que pode ser qualquer faculdade, que, em coerência administrativa e pessoal, de entendimento jurídico, ou até entendimento pessoal da formação que a pessoa tem que ter, para não se colocar dessa forma. Então, eles tinham pedido para colocar em qualquer área, eu não concordo. Eu não concordo nessa área, porque, na verdade, nós precisamos ter pessoas precisadas. Vai ter dificuldade. Nós não estamos aqui para barrar a administração nenhuma. Nós estamos aqui para ajudar a melhorar as condições do nosso município. E nós temos, sim, muita gente formada na cidade que precisam, que estão aí à disposição para a situação. E se a lei permite e dá essas condições, existe a legalidade, por isso eu fiz essa emenda. Eu queria, a primeira explicação era essa, com relação à emenda que eu faço nessa noite. Gostaria de contar com o apoio e o voto de Vossas Excelências, porque, na verdade, engenheiro ambiental para fazer agricultura não existe. Então, eu pude tirar isso, a lei me dá esse direito, e coloco agrônomo, para poder essa situação. E nós temos 4 condições para isso. Era o que eu tinha falado. Continua em discussão a emenda modificativa da autoria da vereadora Lucerena Nader.
Com a palavra, vereador doutor Osvaldo. Só para esclarecer em relação a essa emenda modificativa apresentada pela vereadora, que nós estamos, na verdade, nesse momento, falando exclusivamente sobre essa emenda. E a emenda que a vereadora apresentou, que eu tive conhecimento através dessa casa nesse momento, até porque o projeto também está sendo votado vai ser votado em regime de urgência, então não haveria o porquê também dessa emenda não ser em regime de urgência, né? Então, especificamente sobre essa emenda, a vereadora tem a intenção de mudar um dos requisitos, né? O artigo 2º, que consta lá do projeto. Os requisitos para preenchimento do cargo de diretor adjunto de Agricultura e Apoio ao Produtor Rural passa a vigorar com a seguinte redação. Requisito: formação superior em medicina veterinária, engenharia de agronegócios ou agronomia. Então, especificamente é isso que nós vamos botar, né? É a mudança lá no projeto através dessa emenda. Quer dizer, essa emenda, se aprovada for, irá modificar o projeto que nós votaremos subsequente. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Lúcia. É modificativa, porque como é que é engenheiro ambiental trabalhar na agricultura? Ambiental é na área ambiental. Por isso, cada área tem os seus específicos. Então, eu estou trocando o engenheiro ambiental pela questão do agrônomo, porque é ele que mexe com a terra e sabe a questão da agricultura. É nesse sentido. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Manolo. Muito bem colocado pela vereadora essa emenda. Já que nós estamos vamos votar esse projeto de lei visando a eficiência dos funcionários da prefeitura em vários setores, eu vejo que foi bem oportuna essa sua emenda, tá? Essa troca, né, da engenharia ambiental pela engenharia de agronegócio e agronomia. Então, pode contar com o meu voto, vereadora. Continua em discussão. Está em votação o projeto de emenda modificativa de número 01 do projeto de lei número 08, de 12 de maio de 2016. Autora, vereadora Lucerena Nader Gonçalves. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 08, de 12 de maio de 2016. Dispõe sobre a competência e atribuição dos cargos de secretários municipais, atribuições e requisitos para provimento dos cargos de provimento em comissão e em funções de confiança, e criação e extinção de cargos em comissão e em funções de confiança e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Lúcia Nader. Bem, agora nós vamos direto ao projeto. Como foi colocado pelo relator, não é constitucional, está de acordo da legalidade, cabe ao Poder Executivo. Houve-se muitas discussões e fala-se muito desse projeto, mas está tudo aqui. Eu vou ler algumas situações aqui colocadas, depois o que eu acho do projeto. E, na verdade, a última reunião que nós tivemos aqui com a equipe de transição, quando foi questionado essas questões, que estavam falando que nós estávamos dando aumento para funcionário, o doutor Leonardo
da comissão disse que isso não teria problema nenhum com relação a esse projeto. Porque eles veem dessa forma. O que eles queriam aqui conversar, porque foi colocado para eles de uma forma que, quando ele viu aqui, eles começaram a conversar conosco e que realmente ele era a favor da situação do projeto, que teria sim umas modificações na questão da faculdade, né? Mas foi que nós conversamos aqui com relação a esse projeto, que quando você entra na parte discricionária das funções a serem feitas pelas pessoas que ocupam a diretoria adjunta ou outro cargo, ela tem que bater com relação à função dele, porque perde o sentido, e eu acho que interpreta a constitucionalidade de você ter um cargo para ocupar e ter que ser advogado, e lá, no seu descritivo, você não é uma questão do advogado. Então, isso não tem sentido. Então, assim, eu vejo um projeto, as pessoas têm que entender, porque a gente conversou também com a comissão de transição, que o prefeito é eleito. Assim que tomar a posse, se tiver condições, se tiver interesse, a Câmara estará aqui novamente, outras pessoas, outros vereadores, e que faça da forma como possa ser. Que, na verdade, a gente gostaria de ser muita coisa diferente, mas a lei é muito clara, é certa, e aqui eu vou ler alguns pedacinhos. Quando fala dessa questão de restauração dos cargos, criando ou extinguindo, isso já está na lei de maio 05/2008. Já tem lá a restauração. Então, algumas situações aqui foram colocadas. Então, vamos lá. Quando fala da questão da junta militar, isso já está na lei, lá, 05/2008, e já fala da situação da pessoa que ocupará esse cargo. E nós temos que atentar para o seguinte: o prefeito terá que usar 30% de funcionários. Está aqui na lei. 30% dos funcionários para ocupar os cargos. Está aqui dentro da lei. Aqui posso ler aqui para vocês aqui. Do total dos cargos comissionados, 30% serão preenchidos obrigatoriamente por servidores ocupantes de cargos em provimento efetivo. O servidor nomeado para exercer o cargo comissionado deverá ter grau de escolaridade compatível com condições mínima e obrigatória para seu exercício. Caso não haja no quadro de empregos deste município servidores que preencham os requisitos do inciso 2 deste artigo, ou ainda que existam, estes declarem expressamente o seu desinteresse pela ocupação. Fica o chefe do executivo autorizado a preenchê-lo ou não, desde que observado o grau de escolaridade compatível com o cargo. E quando fala também da questão da gratificação, essa gratificação já está nessa lei 05/2008, que ela não determina até, ela diz até 100%. Então, neste momento, a lei vem de encontro. Essas gratificações são inerentes somente a servidores de carreira, que desempenham funções de confiança de administração pública, ou seja, atribuição que excedem as normais do cargo titular. Atualmente, o artigo 52, parágrafo 1º, da Lei Complementar 05/2008, já descreve que o exercício de funções de confiança poderá ter uma gratificação de até 100% do salário base. Instituir o que estava aberto. Limites fiscais. Tais funções não são de preenchimento obrigatório por parte do Executivo. O Executivo não tem obrigação de preencher toda essa situação e dar realmente essas condições do 100%. Vai depender do cargo que ele acha ou não que deve ser feito dessa forma. Então,
necessidade de... A caneta, realmente, é do prefeito. É ele que vai decidir, a lei está ali. Se ele acha que vai preencher ou não, depende dele. Então, assim, por parte dos poderes executivos, cabendo ao próprio o juízo de conveniência e oportunidade. Não é obrigatório. E oportunidade não é obrigatório. Todos têm função porque são de carreira. Todos têm. E a lei é clara no que diz isso. Portanto, não se trata de aumento, mas de critérios objetivos de concessão, de gratificação. É isso o meu entendimento. Eu pesquisei, a gente teve 45 dias, conversamos com a comissão de transição, colocar a questão do projeto, só essa situação. Em determinadas áreas, por exemplo, que precisava da faculdade, por exemplo, no turismo, que eu tenho um carinho muito maior, especial. Eu gostaria que o diretor adjunto de turismo tivesse formação em turismo. Ali coloca educação, cultura e turismo. Só que, se eu coloco uma pessoa formada em turismo, eu vou prejudicar nesse momento, porque está difícil. Mas com muita dor no meu coração, eu não fiz essa emenda. Porque deveria ter feito, porque a gente tem que começar a pensar que precisa ter uma capacitação naquilo, na função que exerce. Infelizmente, você fala assim, mas e vereador? Vereador não precisa ter formação. A lei é clara. O secretário, também agente público, não precisa. Que eu também acho, a minha opinião, que deveria ter. Já que está para colocar tudo adiante a questão da capacidade, da qualificação para uma gestão melhor pública, e as pessoas estudam para isso, essa qualificação é necessária. Então, eu vejo nesse projeto, já colocamos à disposição, o prefeito eleito achar que deve fazer as modificações dele, que faz. Então, no momento, é um projeto que é legal, tem toda a sua veracidade, tem toda a legalidade embutida, e aqui, acompanhada por todos nós nesses 40 dias, porque ficou à disposição na Câmara 40 e poucos dias aí. Então, as pessoas que tivessem interesse deveriam ter vindo antes aqui, com certeza. Porque, na verdade, até a comissão nos procuraram. Né? As outras pessoas não nos procuraram. Procurar em cima da hora fica difícil, nós temos prazo para poder voltar. Então, aqui, eu voto favorável no projeto, e é isso que eu tenho a falar no momento. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Manolo. Vereadora Lúcia, né, fez uma explanação correta do que diz o projeto. Mas eu gostaria de, antes de dar meu voto, fazer um esclarecimento. Esclareça-se que a legislação municipal que dispõe sobre os cargos em comissão e funções de confiança não estabeleceu requisitos para o seu preenchimento, e tão menos as atribuições de cada cargo, o que foi objeto de apontamento pela Corte de Contas na ocasião de análise das contas do Poder Executivo, conforme cópias do TC 1924, 026, 2013, 397, 026, 14. Isso aqui são apontamentos do Tribunal de Contas em cima dos cargos que estavam preenchidos na Prefeitura, mas não estavam regulamentados. E também nós recebemos aqui uma denúncia que foi feita no MP acerca desses cargos. Então, nós, como vereadores fiscais do Executivo, nós temos a obrigação de regulamentar esse projeto, atendendo ao apontamento do Tribunal de Contas. Então, esse esclarecimento eu gostaria de fazer, porque esse projeto não veio aqui para a Prefeitura porque ganhou, perdeu a eleição. Esse projeto já veio para cá em agosto, bem antes da eleição. Então, nós temos que olhar com um olhar, assim, olhando a cidade. E esse projeto é um projeto para a cidade, para o crescimento da cidade e para a eficiência dos funcionários que irão preencher esses cargos em comissão e funções de confiança. Então, esse é o esclarecimento que eu gostaria de fazer e, com certeza, votarei sim para o projeto.
Com a palavra a vereadora Érica. Em relação ao tão falado projeto, o que me causa indignação é que, como estamos aqui hoje, com a presença do nosso companheiro Lair, funcionário da Prefeitura, pessoa atuante, que sempre defendeu a bandeira dos direitos dos trabalhadores, e aqui nessa Casa de Leis, vários projetos foram votados em relação até mesmo gratificação. Povo aqui presente, ouvintes da Rádio Estância, é só entrar no site da Câmara, que lá no seu corpo do site, na legislação, virão, entendeu, que várias vezes a Câmara aprovou determinados projetos, inclusive projeto com gratificação para determinados funcionários da Prefeitura. E o que me causa estranheza é que nunca nenhum funcionário, nenhum representante de sindicato se atentou a essas situações. O porquê disso agora? Me recordo que estava no evento, na casa da nossa empresária Gilda Modas, no evento onde ela foi agraciada com o título de cidadã maranhense, em pleno sábado, eu deixei a festa, estive aqui nessa Casa de Lei com vários funcionários da Prefeitura para discutirmos vários direitos dos trabalhadores municipais. Está aqui o nosso funcionário público Laí, que não me deixa mentir. E nunca, momento nenhum, 4 anos, eu não me lembro de categoria nenhuma, discutir determinados direitos de funcionário. O que me causa estranheza é o porquê disso agora, sendo que esse projeto é nada mais, nada menos que um apontamento do Tribunal de Contas em determinadas funções hoje na Prefeitura, que são providas de pessoas que não condiz com a realidade. Cito exemplo, tem hoje na Prefeitura uma pessoa que responde no setor de RH, mas ela recebe seu subsídio, e a mesma nomenclatura pela qual ela se faz jus o subsídio dela, ela está como assessora de eventos culturais. Então, essas coisas foram motivos que levaram ao Tribunal de Contas a apontarem que as pessoas, para trabalharem em determinadas funções, elas têm que ser técnicas na área. Porque não é lógico, não é justo você pegar um médico e colocar ele para ser secretário de Educação. Como também não seria justo você pegar um professor para ser secretário de saúde. Então, esse projeto vem para quê? Vem justamente para poder acabar com a tão chamada, que eu já deixo o português bem claro, cabide de emprego, para as pessoas serem de verdade técnico, porque o país está passando por uma transformação, o mundo está passando por uma transformação. Tratar do dinheiro público, do erário público, é uma responsabilidade, não só do prefeito, mas de todos, inclusive dos cidadãos. Então, é chegada a hora de a gente usar o exemplo de Salomão e pedir sabedoria a Deus. Entendeu? Pedir sabedoria, porque tudo mais lhe será acrescentado. Então, eu acho que me causa estranheza, nesse exato momento, é o porquê de agora todo esse medo. Chegou uma emenda aqui para a Câmara, uma emenda que a equipe de transição, uma sugestão, gostaria que os vereadores fizessem, tirando determinados cargos e deixando superior em qualquer área. Quer dizer, que vai totalmente em desconformidade àquilo que o Tribunal de Contas apontou. Eu, como legisladora, e que sempre lutei pelos direitos dos funcionários, jamais aprovaria aqui nessa Câmara, independente de que prefeito que fosse, porque a minha postura se manteve nessa casa desde a gestão do ex-prefeito Davi, da mesma forma, sempre lutando pelos direitos da minoria, pelos direitos dos funcionários públicos municipal. Eu jamais votaria algum projeto que traria benefício para meia dúzia de funcionários e prejudicaria toda uma outra classe. Entendeu? Então, já começa por aí. Então, ao meu ver, essa emenda que foi sugerida, essa sim, vem de encontro a algumas pessoas que deve existir alguns acordos políticos para poder preencher esses cargos. E, ao meu ver, eu acho que o momento não é agora, até porque o limite mínimo que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, aponta é de 30. Mas nada impede o prefeito de colocar 100% de funcionário municipal, que seria até mais ainda lucrativo, seria menos gasto para os cofres públicos. Acabaria com a tal chamado cargo comissionado que tanto as pessoas questionam, até porque estamos passando por um momento de crise no país, uma crise que está aí pegando o Estado do Rio, que o Estado do Rio, na verdade, é um reflexo de tudo que vai acontecer no Brasil, como um todo. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, para os ouvintes da Rádio Estância? Essas gratificações já existem, não estamos votando em cargos, ou seja, em pessoas, estamos votando em cargos. O prefeito cria, se quiser, a partir de janeiro, se ele não quiser preencher esse cargo, ele não preenche, entendeu? Se eu olhar para o meu umbigo, se eu fosse uma política que olhasse somente para o meu umbigo, eu seria a primeira a pegar esse projeto e fazer dele um carnaval para votar contra, porque esse projeto vai interferir aqui na Câmara também.
Seria muito cômodo para mim, entendeu? Manter o cargo de assessoria da presidente, como até hoje é o que está na lei, ensino médio. Poderia, entendeu? Conversar com o Dinaldo, que é o vereador eleito, com o Zé Luiz, com a vereadora Lúcia, o vereador Oswaldo, fazer um bem bolado dentro da politicagem, que eu abomino, e votar contra e pedir com eles, entendeu? Apoiar eles para ser presidente da Câmara e ser uma assessora. Eu não estou olhando para o meu umbigo. Agora, por que determinados munícipes já estão olhando para o seu umbigo? Não já começa um governo sem olhar para a cidade como um todo. Então, isso que é o que me chama a atenção. O porquê de agora. O porquê de agora, representante de sindicato, que nem CNPJ tem, que não existe nem sede, que a própria federação esteve várias vezes aqui no município, na pessoa do Sidney, de vários advogados, nunca quiseram dialogar com a Câmara. Quer dizer, o que passou, passou. Quer dizer que os funcionários vão mudar também, não vão ser os mesmos, o direito deles foram só ignorados na gestão da prefeita Miriam e do prefeito Davi? A partir de agora, vai lutar pelos direitos deles? Então, essas coisas eu não gosto de hipocrisia. Eu acho que as pessoas têm que ser mais autênticas. Chega de mentira, chega de enganar o povo. Fizeram de um projeto um carnaval falando mentira, desqualificando essa casa de leis que merece respeito, porque nós somos autoridades. Nós não estamos aqui para votar projeto para agradar nem A nem B, nós estamos aqui para fazer o que é legal. Até porque nós somos representantes de um poder que chama-se legislativo. Entendeu? Então, fica aqui as minhas colocações, deixar bem claro que, ao meu ver, é de suma importância, até mesmo para o desempenho do prefeito eleito, ele ter pessoas técnicas junto com ele, pessoas com formação. Hoje, a realidade de Bananal é outra. Se a gente pegar a gestão do falecido Osto, do seu Tião Diniz, onde só existia um ônibus que levava meia dúzia de alunos para a antiga Sobel, e hoje a gente vê quantos alunos hoje, graças a Deus, estão podendo cursar a sua faculdade, quantos jovens nós temos formados nessa cidade, e que dariam tudo para ter um emprego, um lugar a sol. Por que tem que ser apoio político a troco de favor? Eu apoio você, eu voto em você, mas você me dá um cargo. Isso é olhar para o seu umbigo, isso é ser pequeno demais, é ser mesquinho. A gente tem que olhar para Bananal como todos, até porque o prefeito não vai ter como ele dar cargo para 3.000 e poucas pessoas que votou nele. Ele vai ter que fazer uma gestão voltada para os 10.000 e poucos habitantes que moram em Bananal. E eu serei uma pessoa que contribuirei com ele. Eu tenho meus contatos políticos e eu não quero cargo nenhum. E olha que ele me ofereceu cargo. Se ele não ofereceu para as demais pessoas, mas eu falo com muita verdade. Ele me ofereceu um cargo e eu disse que eu não queria. Porque, para mim, acima de tudo, entendeu, está a minha dignidade. Acima de tudo, está o meu bem-querer, está o meu amor à minha cidade e ao meu próximo. Posso contribuir com ele sem precisar ele me dar um centavo. Porque eu quero ser independente, eu gosto de ser independente. Eu não quero ter rabo preso com ninguém. Então, esse projeto que está vindo aqui, não é que a prefeita Miriam está fazendo para prejudicar ninguém. Não estou defendendo a prefeita Miriam, que eu nunca defendi. Eu fui a única que deu a cara no CQC, que foi na Band, que vai nas emissoras de televisão, que sempre lutou junto com a classe trabalhadora da prefeitura. Por que eu haveria de mudar meu discurso agora? Eu tenho um nome a zelar. Eu vou sair do meu mandato, mas eu vou continuar sendo política. Porque política você não faz com mandato. A partir do momento que você é um cidadão, que você luta pelos seus direitos, que você interage com o seu próximo, você já está fazendo política. Então, esse projeto, ao meu ver, ele vem de encontro a uma gestão de qualidade, a pessoas técnicas, pessoas preparadas, pessoas que realmente vão ter condições de ajudar o prefeito, entendeu? E ele vai ter autonomia de poder chegar e falar para essas pessoas que forem cobrar emprego com ele: eu não posso, aqui, a lei. O Tribunal de Contas, o Ministério Público apontou isso, a Câmara teve que aprovar. Entendeu? Agora, se 2017, a hora que ele sentar na cadeira dele, ele não quiser, ele que mande um projeto para a Câmara, tirando essa gratificação, que também ele dá se quiser, dá se não quiser, fica a critério dele, e muda todo um projeto. Agora, o que eu não vou admitir é pressão popular de meia dúzia de pessoas com inverdade, porque eu acho que a gente tem que prezar pelo que é ético, pelo que é moral, pelo que é correto. Não vem fazer politicagem numa situação, entendeu, aonde não condiz com a realidade. A prefeita Miriam, quando mandou esse projeto, ela nem sabia se ela ia ser reeleita ou não, e ela também não fez porque ela foi boazinha ou porque ela foi mazinha. Ela fez porque ela foi obrigada, porque houve um apontamento do Tribunal de Contas, senão ela vai responder um processo. Se o prefeito Pelego também não entrar com essas medidas,
adotar essas medidas, ele também vai sofrer um apontamento, ele vai sofrer um processo de improbidade. Eu acredito que ele não vai ser burro de querer uma situação dessa. Ele vai querer o melhor para Bananal. Se ele quer tanto ser prefeito, e graças a Deus ele conseguiu alcançar o objetivo dele, eu tenho certeza que ele quer o melhor para Bananal. E se eu sentir que ele quer o melhor para Bananal, ele vai ter em mim uma parceira. O que eu não quero saber é de politicagem, é dessas coisas, entendeu? De usar um momento de fragilidade da população com mentira, entendeu? Algumas categorias, algumas pessoas que se diz presidente de sindicato, que nunca teve na Câmara reunir, em conversar com a federação, agora querer impor certa situação aqui nessa Casa de Leis. Aqui existe um corpo jurídico competente, aqui tem vereadores, pessoas comprometidas com a verdade, com a cidade, e nós não vamos deixar nos abalar, se abaixar, por uma questão, foi tempo, isso é política de 1900 antigamente, que você chegava com uma pressão política e conversava com o vereador e ele, com medo de perder voto, e fazia aquilo que o eleitor queria, não. Não, aqui os políticos estão bem evoluídos e eles votam de acordo com aquilo que é ético e moral. Meu voto é sim, e foi o melhor projeto que eu já vi nos últimos tempos que chegou nessa Casa de Leis. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Dr. Osvaldo. Senhor presidente, em relação ao projeto, eu quero destacar alguns esclarecimentos que, às vezes, as pessoas não têm, às vezes, conhecimento. Primeiro que o cargo de secretário, ele não é um cargo de confiança, nem um cargo em comissão. Ele é considerado, não pelas leis municipais ou pelas leis estaduais, ele é considerado pela lei maior do país, que é a Constituição Federal, como um cargo político. Não é de competência do município ou de um governador mudar essa denominação de secretário como sendo um cargo político. De forma que o cargo de secretário, ele não, nenhum prefeito pode se exigir que exista, que o cargo tenha a necessidade de um nível superior para para que possa ser exercido, de forma que o secretário pode ser nomeado pelo prefeito e pode ser qualquer pessoa da comunidade, tenha estudos ou não. Já os cargos de confiança e os cargos em comissão, primeiro que os cargos de confiança são de livre nomeação e exoneração do prefeito, e são pessoas tiradas da comunidade que não são funcionários públicos, que podem exercer, então, esta função. E os cargos em comissão são pessoas concursadas lá na prefeitura e que o prefeito os nomeia para exercer determinado cargo, dando uma gratificação a mais. Então, eu continuando, esse projeto de lei, ele veio a esta casa não pelo bel querer da prefeita, ele veio por uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão que fiscaliza as prefeituras. E se a prefeita não fizesse esse projeto de lei e não mandasse para cá, certamente as suas contas seriam rejeitadas. E, de acordo com cópias que ela mandou para cá para se explicar, tem aqui um ofício dirigido a ela no seguinte sentido: senhora prefeita, de ordem do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, em reiteração ao ofício 910/16, solicito no prazo de 15 dias informação sobre a existência e vigência de lei ou ato normativo municipal estabelecendo percentual de cargos de provimento ou comissão reservados a servidores de carreira para os quadros da prefeitura e inclusive da administração descentralizada. Tem um ofício aqui, uma petição dirigida ao doutor Procurador-Chefe-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: o município de Bananal está infringindo o artigo 115, inciso 5 da Constituição do Estado de São Paulo,
pois não editou legislação local com a finalidade de estabelecer percentual mínimo de cargos em comissão que deverão ser preenchidos por servidores concursados. Assim, requer seja proposta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que essa cômoda situação de ausência de respeito ao Estado democrático de direito seja combatida, com muito respeito ao heróico Ministério Público. Então, são essas ações que fizeram com que a prefeita mandasse esse projeto de lei para cá. O primeiro projeto de lei, aliás, veio em maio, e esse requerimento que eu li para vocês aqui é de abril. Tem uma parte aqui que eu estava lendo, do Tribunal de Contas de São Paulo, quando fala nesse sentido, diz assim: nessa esteira, assinalamos que no mesmo item da citada requisição de documentos, esta fiscalização solicitou a apresentação dos requisitos estabelecidos para a ocupação de cada cargo em comissão, nada tendo sido informado pela origem nesse concernente. A respeito, mister se faz assinalar que a ausência de definição de exigências para a ocupação de cargos em comissão vai de encontro ao princípio da eficiência e do interesse público, haja vista que a contratação pela via da exceção se dedica a elevar o nível da gestão pública por meio de profissionais que detenham inegável conhecimento técnico e acadêmico. E, diante da ausência de tais requisitos, esta fiscalização não tem condições de atestar a regularidade na ocupação dos cargos comissionados. Então, nesse tema, eu informo o porquê desse projeto estar nesta casa. Eu creio que, se fosse por vontade única da prefeita, esse projeto não viria para cá. Então, foi por uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quanto ao aspecto político, nós ouvimos já, né, na cidade, nas nossas andanças, o seguinte questionamento: por que na prefeitura tem tanto cargo em comissão? Por que não manda essa gente embora, que aí pode dar aumento para funcionário, pode ter remédio na saúde, pode melhorar as coisas? E o que nos pasma é que determinadas pessoas brigam pela não redução desses cargos para ganhar um dinheirinho extra. De repente a gente pode ganhar um dinheirinho extra, tem que existir esses cargos, eu sou contra a redução. Enquanto nós vivemos um momento político que, quanto mais economia se fizer com o dinheiro público, as coisas melhoram. As coisas precisam melhorar, muitas atitudes precisam ser tomadas nesse sentido. De forma que essa redução, que foi muito pouca também, ela trouxe, no aspecto financeiro, uma pequena economia para o município. E se adequou à lei federal e à lei estadual. Ou seja, o princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? É tornar eficiente, mais eficiente, o serviço público. A vereadora Érica disse que é um projeto, um dos melhores projetos, e eu já havia dito isso, inclusive, porque de todos esses anos que eu tenho laborado aqui nesta casa, para mim é um dos melhores projetos, porque eu estou vendo que o prefeito ele está obrigado a colocar eficiência no serviço público, através de pessoas que estudaram dentro daquela área, são melhores, são mais competentes para exercer, e não são aqueles laçados e trazidos para exercer determinados cargos comissionados puramente por política. Então, para mim, esse é um projeto para o município, isso não é um projeto para o prefeito. E surgiu muitas hipóteses, inclusive, que se está dando melhorias de salários para determinadas pessoas. Não é nada disso. Primeiro, que essas pessoas que ocupam determinados cargos são cargos, molas mestres na administração pública, de onde se vem a arrecadação, que se trabalha para a arrecadação, que se defende o município realmente. São pessoas que, para exercerem esse cargo, eles
merecem e necessitam de uma melhoria nos seus salários, mas não está dando isso aqui para ninguém, não. Isso já existe, essas pessoas já recebem isso lá na prefeitura. Está apenas se regulamentando em lei. E nós tivemos muitas reuniões aqui na Câmara a respeito desse projeto, justamente por essa polêmica que se criou, e demos, inclusive, a oportunidade para a equipe de transição do prefeito eleito para se reunir conosco. Essa equipe se reuniu conosco, o advogado da equipe, doutor Léo, uma pessoa muito inteligente, muito competente, falou, e com todo no nosso respeito, o meu, inclusive, eu o elogiei nesse sentido, porque quando ele disse que a preocupação maior da nova gestão no município é encontrar essas pessoas para ocupar esses cargos. E eu disse, é verdade. Existe realmente essa preocupação. Porque, às vezes, você, para se contratar um engenheiro para a prefeitura, a prefeita está tentando contratar um engenheiro aí há muito tempo, não consegue. Se bem que com essa abertura que os prefeitos estão dando para levar os nossos jovens para estudar em outros locais, estamos formando mais engenheiros, mais advogados, até médicos. Quando minha filha se formou, ano passado, em engenharia, tinha mais uns 4 ou 5 de Bananal que são engenheiros aqui. Tem o filho do Soberinha, a filha do Poloca, o filho do Jorginho. Tem uns 5 ou 6 que são engenheiros aqui na cidade. Às vezes as pessoas não sabem. Mas não sei se eles vão querer enfrentar um cargo lá na prefeitura pelo salário que a prefeitura pode oferecer também. Existe toda essa preocupação. Mas nós estamos aqui para atender uma exigência do Tribunal de Contas. Hoje é esta a exigência. E eu disse ao doutor Leonardo, eu chamo de Léo, porque é uma pessoa que trabalhou ali no sindicato com a minha irmã há muito tempo. Então, o doutor Leonardo, eu disse, existe realmente. Eu realmente confesso que entendo essa preocupação. Mas eu achava que vocês viriam aqui para estar brigando por gratificação. E ele disse, não estamos aqui para brigar por gratificação. Aliás, os cargos onde existem essa gratificação são necessários. Onde se vai encontrar pessoas para exercer esses cargos com o salário que a prefeitura pode oferecer? Não se encontra. E isso, ele falou, nós não estamos aqui brigando pela gratificação. Isso a equipe de transição do prefeito novo que vai entrar. Nós não estamos criando gratificação e nem dando aumento para ninguém nesta casa, não. Nós estamos apenas regulamentando isso em lei. E é um projeto muito interessante, muito bom para o município, porque busca a eficiência do serviço público. E eu disse, esse projeto não pode ser atribuição da Casa Legislativa. Nós não temos atribuição e não podemos criar cargo de confiança ou diminuir cargo de confiança na prefeitura. Isso não pode sair do vereador, não é atribuição legislativa. Isso tem que ser atribuição exclusiva do prefeito. Agora, esta casa aprova ou não. Como existe essa necessidade, essa recomendação do Tribunal de Contas, nós não podemos deixar que a prefeita caia em maus lençóis. Até porque esse pedido que foi do Tribunal de Contas em abril, em maio ela já mandou esse projeto para cá, depois a casa aqui encontrou diversas formas para serem modificadas, retornou para o Executivo e voltou agora no mês de agosto. Então, nós estamos votando um projeto que está sendo discutido nesta casa praticamente há anos, há quase um ano. Não é de agora e ela não está fazendo porque quer, porque está sendo obrigada. E eu disse, então, à equipe de transição, se é esta a preocupação e que eu realmente entendo, o ano que vem, reúne-se os técnicos que estarão ali ajudando a nova administração e mandam um novo projeto para cá.
Manda de novo, desfazendo tudo isso, porque é atribuição exclusiva do prefeito. Então, ele pode mandar. Manda para cá. Fala assim, eu quero que esses cargos sejam qualquer pessoa, eu quero nomear político. Eu quero um cargo político, eu não quero um cargo técnico. Aí se vire com o Tribunal de Contas. Agora é atribuição dele fazer isso. Então, nós estamos votando aqui um processo para eficiência. Fica a critério dele. Não cabe a nós agora modificar esse projeto. Eu vejo nesse sentido, e é isso que eu tenho a dizer a respeito. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Marinha. Eu não entendo muito bem, né? Porque cada hora é uma coisa. Uma hora diz que é uma coisa, outra hora diz que é outra. Mas eu, pelo menos, vou dizer uma coisa. Como aqui o ano que vem eu não vou estar, eu não vou levar essa culpa. E eu tenho na certeza de que o que eu vou fazer aqui vai ser o melhor. Eu vou pedir um destaque porque eu não estou dando para entender bem uma coisa ou outra. Não pode pedir? Não pode pedir destaque? Então, eu voto não. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Martins. Alô? Ainda bem que o doutor Oswaldo diz sempre, nós somos 9 vereadores. Né, Oswaldo? Somos 9, cada um tem um jeito de pensar. E, realmente, o projeto é espetacular para Bananal. Mas no Tribunal de Contas não fala da gratificação. Aí que está o negócio, ele não fala em gratificação. Então, se você faz lá um concurso lá e é R$ 1.500 por mês, vai ter 50 para ele prestar o concurso. Então, quer dizer, nós estamos em crise. São Paulo, hoje em São José dos Campos, eu fiquei sabendo que ia dividir o 13º em 4 vezes. Aí houve uma reviravolta lá, não vai ser mais dividido em 4 vezes. Então, a crise também está chegando no maior estado do país, que é São Paulo. Então, diante disso, se o Peleco quiser e o Piá, ano que vem, faça um projeto e manda para cá. Devido a essa crise, devido a esses grandes problemas, eu voto não. Com a palavra, vereador Álvaro. Eu queria aqui parabenizar os vereadores, né, que defenderam muito bem o projeto, né. Queria dizer também que esse projeto já era para ter votado na sessão passada, né, mas eu, vereador Martins, pedimos aos senhores vereadores, né, para discutirmos junto com o jurídico da prefeitura, a doutora Fabiana Nade, o doutor Salvador, os nossos advogados da Câmara, doutor Flaviano, doutor Tadeu, doutor Flávio, onde foi muito bem discutido, onde nós tiramos nossas dúvidas, né, e eles nos explicaram que o projeto está ok, é constitucional. A equipe de transição também, do prefeito eleito, também pediu, nós ouvimos muito bem o que eles tinham a dizer, a preocupação deles, e com tudo isso que nós discutimos, com tudo isso que nós vemos, e colocando na balança, né, os prós e os contras, meu voto vai ser contrário também ao projeto. Continua em discussão o projeto. Peço a palavra à vice-presidente. Na qualidade de presidente dessa Casa de Leis, esclareço que o projeto de lei número 08, de 12 de maio de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, tem por finalidade atender às diversas recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no sentido de definir as atribuições de determinados cargos, bem como definir a forma de provimentos dos mesmos. Saliento que o projeto de lei em tela foi debatido nessa Casa de Leis em diversas oportunidades, seja com o corpo técnico do Poder Executivo, seja com a equipe de transição do governo, como já foi colocado aqui para os demais vereadores. Após inúmeras reuniões e de ter sido analisado pelo consultor jurídico da Câmara Municipal de Bananal, o projeto de lei encontra-se apto
a ser levado a plenário para a discussão e a votação, conforme está acontecendo hoje. Por fim, o maior objetivo do projeto de lei número 08 de 2016 é o de proporcionar uma maior eficiência, como foi muito bem colocado aqui pelos demais vereadores, no setor público, uma vez que os cargos em comissão, seja de direção, chefia ou assessoramento, deverão ser ocupados por pessoas que possuem qualificação de nível superior, trazendo assim a eficiência à gestão pública. Então, acho que não tem muito mais o que ser discutido. Foi muito bem explanado pelos nobres edis. Ouvimos, né, tanto o Poder Executivo, a parte técnica, como também demos a oportunidade para a equipe de transição do governo aí de 2017 a 2020. Como foi colocado pelo doutor Oswaldo, pela vereadora Lúcia, né? O doutor Leonardo foi quem conduziu essa reunião, um rapaz muito sensato, ele não tinha dúvida sobre o projeto, a questão da gratificação, ele compreendeu muito bem, uma gratificação que já é paga e está apenas normalizando, e cabe ao prefeito pagar ou não, conforme ele querer, né? Então, esse projeto, felizmente, é um projeto pensando no bem-estar do município de Bananal, né? Então, a gente tem que esquecer a parte política e pensar, porque estamos passando por dificuldades, como a vereadora Érica colocou, isso só é o começo, né? Infelizmente, vão vir muitas bombas, e tem muitas coisas mais preocupantes ainda para se preocupar. A gente está à loa, né, para votar, é uma coisa preocupante. O orçamento que se vai trabalhar o ano que vem, que não será diferente desse da prefeita, né? Então, esse projeto vem de encontro, né? Foi o apontamento pelo Tribunal de Contas, tem que ser cumprido e tem que ser dentro dessa gestão. Cada um vai voltar com a sua consciência, mas pensando no melhor para o nosso município. Não estamos desfazendo de ninguém e não queremos atrapalhar a gestão de ninguém, mas estamos aqui para olhar para o nosso município, para o nosso próximo, como a vereadora colocou, né? E a gente vem do povo, estamos aqui para defender o povo e o melhor para a nossa cidade. É o que eu tinha a dizer. Sim, sim. Alô. Só para esclarecer, a Câmara está sendo posta a votar a criação de cargos, não lugar para ninguém, não. Porque o prefeito, ele contrata se ele quiser também. Se ele quiser também. Ele pode não contratar ninguém, como ele pode contratar 100% só do pessoal que já trabalha na prefeitura, como diz a vereadora Érica. Então, aqui não é lugar para ninguém, não. Exato. Ele contrata se quiser. Os cargos ficarão à disposição dele. Muito obrigado. Exato. Muito bem esclarecido, doutor Oswaldo, né? E fica a critério do prefeito preencher esses cargos ou não. Sabemos que o país está em crise. Então, temos que saber lidar com o dinheiro público, né? E a gente vamos estar aí, eu não estou na próxima gestão, mas o trabalho como cidadão vai continuar do mesmo jeito, né? Então, a gente quer concluir, esclarecendo também, esse projeto já está tramitando nessa casa há tempo, o tempo dele já está esgotado, eu poderia estar votando ele até o dia 28 desse mês, entrou em urgência especial porque essa é a última sessão desse mês ordinária. Então, a gente não está fazendo nada escondido. Então, estamos votando nessa última sessão ordinária porque a próxima será dia 1º de dezembro e o tempo já estourou e teria que estar votando em sessão extraordinária, que parece que fica uma coisa meio que escondida, né? Muito tem essa visão. Então, veio de encontro um apontamento pelo Tribunal de Contas de vários anos e tem que ser corrigido. É o que eu tinha a dizer. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Então, vamos colocar em votação. Está em votação o projeto de lei número 08, de 12 de maio de 2016. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado.
Aprovado. Explicações pessoais.